Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em Êxodo capítulo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa, amém? Os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Amados, quero falar de forma breve sobre o sofrimento dos rebeldes e hipócritas. Deus não se importa muito com o sofrimento dos rebeldes e hipócritas. Não que ele não tenha amor por essas pessoas, mas como essas pessoas não se importam de se arrepender e se converter, terão que passar pela fornalha da aflição. Se não aceitam a disciplina da doutrina, da palavra de Deus, da graça no coração, vão passar pela disciplina das circunstâncias. Faraó aqui, endurecido, soberbo, arrogante, precisava descer do seu pedestal e saber que o Senhor é Deus. Ele, de forma prepotente, falou que não conhecia Deus para Moisés e que não deixaria o povo sair. Então Deus teria que permitir muitas pragas, muitas lutas, muitas provas, muito sofrimento, para que, enfim, Faraó se dobrasse. Aquele que não se dobra voluntariamente, quebra, parte no meio. No último dia, até Satanás vai ter que dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. O Senhor, escrevendo em Atos capítulo 20, disse, através de Paulo, que Deus, não levando o tempo da ignorância, ordena que todos os homens se arrependam e se convertam. Todos devem obediência ao senhorio de Cristo. Aqui Faraó, no seu trono, pensa que é páreo, mas Deus envia Moisés e mostra que Deus é invencível, operando ele quem impedirá. Deus tem os seus caminhos, amados. Primeiro, ele procura, através da palavra, do Evangelho, nos levar ao arrependimento, à renovação da mente, aonde pensamos a palavra, sentimos a palavra, falamos a palavra, praticamos a palavra. Mas se não, ele diz em 1 Coríntios 11, 31, 32, que ele procurará nos disciplinar se nós não reconhecermos o pecado. Como diz em Hebreus, Deus está corrigindo a todos aqueles que são filhos. Se não está sendo corrigido, é bastardo. Mas Deus vê com ira aqueles que não se arrependem. Está debaixo da ira de Deus. A Bíblia diz em Romanos 2 que aqueles que não se arrependem estão acumulando ira, são vasos da ira. Aqui nós vemos Faraó como um vaso de ira, que Deus suportou. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 9, versículo 16, mas devera para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja assim anunciado em toda a terra. Olha, bastava o sopro de Deus e Faraó se desfaria em cinzas, mas Deus permitiu um tempo para mostrar o seu poder. Deus permitiu que Faraó se levantasse como um grande império, para depois reduzir a nada esse império, mostrando que ele é Deus. Cada uma dessas pragas aqui, destruía um dos ídolos. Eles adoravam o sol, então vinham as trevas. Cada ídolo que eles adoravam, o rio Nilo, então Deus transformava o rio Nilo em sangue, procurando levá-los ao arrependimento. E Deus, quando está decidido, irmãos, ele vai fazer. Nós vemos, amados, que o coração do homem desde a queda é duro, impenitente, insensível, dentro e fora da igreja. E Deus não se importa com o sofrimento, mas se importa com a salvação da alma. Não importa por que caminhos. Veja que o bom pastor foi atrás da ovelha perdida, mas o bom pastor não foi atrás do filho pródigo, que teve que descer, até não ter comida dos porcos para cair em si. Algumas pessoas precisam Assim, amados, Deus coloca um jugo de madeira, ele é rebelde e quebra. Deus coloca um jugo de ferro
Quanto mais o homem resiste, mais ele sofre. E Deus tem que permitir. É o último recurso. Sabe? Deus disse para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Não tente resistir, Paulo. Se está sofrendo, vai sofrer mais. Veja que o coração duro do ser humano, na vida de Jonas, precisou ele cair no fundo do mar, ser engolido por um peixe, ficar 3 dias e 3 noites ali, misturado com algas, suco gástrico, no fundo do mar, 3 dias e 3 noites, para ele cair em si, se arrepender e se converter. Tem pessoas, meus irmãos, que estão sempre teimando com a palavra e não se arrependem, e ficam irados contra a palavra, contra o pregador. Olha, amados, tribulação e angústia. Deus não vai ter dó. Deus vai trabalhar, meu irmão, amassar o barro. Se a pessoa não vem por bem, ela vai sofrer. Quanto mais duro e rebelde, a vara é para a costa do tolo. Quanto mais rebelde é o filho, mais apanha. Vemos em toda a palavra de Deus que o arrependimento e a conversão é a única resposta diante dessa palavra. Quando ouvimos uma palavra que bate na nossa carne, isso diz: bem-aventurado aquele que não se revolta, que não se escandaliza. É bem-aventurado, porque 99,9% vai colocar a culpa no Senhor. Vai endurecer e defender o território da carne. Por exemplo, injustiça, maldade, traição é o que as pessoas fazem, não é? Mas a amargura é o que eu faço para mim mesmo. É a resposta que eu dou. Jesus nos chama para sermos tementes e perdoar 70 vezes 7. Aqui nós vemos, amados, que Faraó é um exemplo claro da aparente superioridade de Satanás. Satanás estava nesse império aí, né? E por essa empáfia, essa servidura, Deus soube trabalhar até que Faraó se dobrou e disse: podem ir, e enunciou realmente essa contenda com Deus. Porque o homem que contende com Deus é como caco de barro. E nem sempre o homem pensa que está contendendo com Deus. Ele não sabe que contender com a palavra é contender com o próprio Deus. Quando a palavra é dita, nós só temos uma resposta: abaixar a cabeça no pó e dizer amém, amém, amém. Não é a palavra que está errado, Faraó, é você. Não é Moisés o enviado, é você. É a nossa carne, irmãos. Faraó é o símbolo da nossa carne. É o símbolo daquele território que quer continuar pecando, mentindo, né? E vemos, amados, que Deus não vai ter dó. Deus, ele está visando a eternidade da alma. Porque se sofre menos aqui do que no inferno, né? Então, para livrar do inferno, Deus não vai ter dó, meus irmãos. Há pessoas que estão passando por um caminho áspero. E o pior é que ao invés de se arrepender, aí que murmura, aí que se ira contra a palavra. Aí, meu amigo, quebrou o canzis de madeira, vai ter o canzis de ferro. Eu te digo uma coisa, meu amado, se a tua vida está difícil, o fardo de Jesus não é pesado não, é leve. Se a tua vida está pesada, está difícil. Você está sofrendo demais. Está na hora de colocar a boca no pó. Está na hora de dizer: Senhor, sonda-me, vê onde é que eu errei, o que foi que eu falei. Porque o peixe morre pela boca. E quanto mais dura a cerviz, irmão, mais chicote no lombo. Faraó passou por um sofrimento, meu amigo, até ele se render, até ele cair no pó. Foi lapada em cima de lapada. Aquele que teme a Deus, mal nenhum sobrevirá. É paz, é alegria, é amor, é fé. Deus fala, Deus consola, Deus revela. Mas aquele que teima com Deus, Deus se cala. E ele permite a aflição, ele permite a vida se torne cada vez mais estreita, como um funil, meu irmão. Se você não quer que a coisa se torne mais difícil, é melhor ser humilde. É melhor de parar contender com Deus e com a sua palavra. Está na hora de não contender com nenhum versículo. Não é escolher só as promessas, não. Quando tiver exortação, aceite também. Aceite a correção. Não seja uma pessoa dura, porque Deus é invencível e indomável. Nós vemos que Deus trabalhou na vida de Faraó e na vida de Nabucodonosor.
até eles comerem capim. Deus derruba o soberbo no pó, mas faz com que os humildes sentem-se num trono e reine com ele. Pense nessa palavra e diga: Deus, me dá um coração humilde e temente.